amores, como vocês estão? A tia tá com muita saudade de vocês. Nesse momento que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a nossa vida e com a vida das pessoas que estão próximas a nós. Estamos passando por uma quarentena, que é o momento onde nós devemos ficar em nossas casas, cuidando da nossa saúde, das pessoas que nós amamos, para a gente não estar em exposição aos vírus, inclusive neste momento o vírus corona, né? Que está se disseminando muito rápido e causando muitos transtornos para a sociedade. Infelizmente, nós temos que estar em casa tomando medidas difíceis de estarem sendo assimiladas, mas no final será para o bem maior da sociedade. Com isso, eu quero dizer que nossas aulas elas vão começar a mudar um pouquinho. Por enquanto, nós não vamos poder ter aulas presenciais. Nossas aulas terão que ser agora online. Então, a tia vai estar fazendo vídeos para vocês, videoaula para vocês, e vocês vão estar acompanhando aí mesmo na casa de vocês. E aí, caso vocês tenham dúvidas, vocês poderão estar procurando para tirar dúvidas, tá, pessoal? Através do nosso aplicativo Educaribox. E aí, o que acontece? Na nossa aula de hoje, nós vamos concluir o nosso conteúdo de geografia que nós estávamos estudando antes de iniciar a quarentena. O último capítulo que nós deveríamos ter concluído presencialmente era o capítulo que falava da população do município. Vejam só, nós vimos que a geografia ela vai englobar e vai analisar não apenas aspectos da paisagem do meio ambiente, mas ela também vai avaliar, ela vai estudar sobre fenômenos e sobre aspectos também da população que vai compor determinado ambiente. Nós vimos que nós temos ambientes rurais, ambientes urbanos, nós temos paisagens naturais e paisagens que não são naturais. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as características da população que compõem, que vão formar um município, certo? O município, nós sabemos que nada mais é do que aquele espaço territorial que vai constituir uma cidade. Por exemplo, o município de Parnaíba vai ser a extensão territorial, ou seja, a área que vai formar a Parnaíba, a cidade de Parnaíba, tanto na região urbana quanto na região rural, certo? E aí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Eu já havia comentado com vocês em sala de aula, e vou falar mais uma vez, que a nossa população, tanto a nossa população brasileira, quanto os municípios e os povoados, eles foram formados sofrendo influências de vários outros povos. E aí eu contei uma historinha para vocês em sala de aula que falava que quando o Brasil foi descoberto, na verdade, quando a existência do Brasil foi relatada, foi escrito, existia uma população que já era nativa desse espaço territorial, que eram ninguém mais, ninguém menos do que os indígenas, os índios. Os índios eram a população nativa do Brasil, que até então não era conhecido como Brasil. E aí, quem foi que veio chegando de intruso aqui na população dos indígenas? Os europeus, que foram os colonizadores do Brasil. Acontece que esses europeus estavam viajando pelos mares, pelos oceanos, em busca de encontrar as Índias, o caminho das Índias. E nessa navegação, durante essa viagem, acabaram acidentalmente encontrando o nosso Brasil. Quando eles encontraram o Brasil, claro que foram relatando todos os dados dessa viagem e eles ficaram surpresos de já existir uma população aqui no Brasil. No entanto, essa população não falava a mesma língua dos europeus, não tinham os mesmos costumes, os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, as mesmas crenças que os europeus. E aí nós tínhamos, a partir desse momento, duas culturas diferentes no mesmo espaço territorial, a cultura indígena e a cultura europeia. Então, os europeus vêm e eles começam a ensinar os índios a trocar conhecimento com os índios, sendo que eles começam a oferecer aos índios objetos,
para poder, em troca, estar ganhando a confiança desses índios para poder conhecer esse espaço territorial que era o Brasil. Se os índios eram a população nativa do Brasil, ninguém melhor do que eles para poder ensinar aquele povo estrangeiro sobre aquela região. E aí é claro que todo esse processo levou um grande tempo, não foi rapidinho, da noite para o dia. Todo esse processo de adaptação dos europeus, ele acabou levando um determinado tempo. E os índios, eles eram povos que não estavam acostumados a se submeterem a ordens de pessoas fora da sua crença, do seu costume, da sua cultura. E os europeus começaram a impor. Eles começaram a usar os índios como mão de obra, começaram a obrigar os índios a trabalharem para poder extrair da terra do Brasil o máximo possível, seja nas plantações ou em outras atividades. E os índios, eles começaram a sofrer também com várias doenças que os europeus trouxeram. Porque se eles tinham um costume, um modo de vida específico, eles tinham também doenças específicas. E quando os europeus vieram, trouxeram, além dos seus costumes, das suas crenças, das suas culturas, da sua cultura, trouxeram também doenças. E os índios começaram a ficar fragilizados. Então, eles começaram a morrer de doenças que os europeus trouxeram, começaram a morrer por não aguentar também o trabalho que os europeus obrigavam eles a executarem. E quando os europeus perceberam que a população dos índios estava diminuindo, eles começaram a pensar uma forma alternativa para continuar explorando o território brasileiro. Alguns índios fugiram, se rebelaram, conseguiram fugir para poder tentar manter a sua cultura e o seu estilo de vida. E os europeus acabaram encontrando como solução para os seus problemas trazer mais um tipo de povo para o Brasil, que nesse caso foram os africanos. Os africanos, eles vieram trazidos também pelos europeus e eles vieram para o Brasil em um regime de escravidão. Eles eram considerados escravos, ou seja, eles não tinham autonomia, eles não podiam agir, ter sua própria vida, eles eram submissos e obedeciam exclusivamente às ordens dos europeus. Então, eles assumiram o papel e o posicionamento dos índios, trabalhando, eles tinham uma resistência física maior, eles tinham uma resistência ao trabalho maior do que os índios e começaram a ser escravizados no lugar dos índios. E a partir do século XIX, outros grupos de imigrantes, como os italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, turcos, sírios, libaneses, também vieram para o Brasil e participaram da formação da população brasileira. Então, aqui a gente vê que o nosso Brasil, a população brasileira, ela não é apenas de índios, nem apenas de europeus e muito menos apenas de africanos. A população brasileira, ela é uma miscigenação, ela é resultado de uma mistura de vários povos. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos dos povos indígenas. Nós temos aqui, imagens de índios, a forma como eles foram tratados quando os europeus chegaram aqui no Brasil, e aqui alguns dos rituais que os indígenas realizavam. É claro que os índios, eles tinham a sua cultura específica, eles tinham sua crença, eles tinham a sua religiosidade totalmente diferente da religiosidade dos europeus. Então, eles sofreram muito com a chegada dos europeus e começaram a catequizar esses índios. Eles quiseram mudar, os europeus quiseram mudar o comportamento e as crenças dos índios para que eles se tornassem também pessoas parecidas com os europeus, mudando a cultura indígena. Então, a partir desse momento, a gente consegue perceber que houve uma mistura de culturas europeias e indígenas. Os europeus, aqui a gente tem uma imagem do mapa da Europa, onde a gente tem a Europa do Sul, a Europa Ocidental, a Europa Oriental, a Europa do Norte. Os europeus, eles também têm características diferentes dos índios. Atualmente, a Europa,
ela é considerada uma região que tem muitas pessoas com uma idade maior. Ela é composta por uma população mais idosa. E os europeus tinham características, tinham crenças, como eu já falei, totalmente diferentes dos índios. E por fim, nós temos os africanos que vieram e trouxeram para o Brasil sua cultura também. A gente tem aqui os índios sendo punidos por desobediência, por não obedecerem aos europeus. A gente tem aqui, na verdade, aqui os africanos, gente. A gente tem os africanos aqui sofrendo com punições por conta dos brancos. Nós temos aqui cultura africana no que se refere às danças que eles trouxeram. E aqui, olha só, referente também aos costumes africanos, que foram misturas que foram formando as características específicas do brasileiro. Se nós sabemos já que o nosso país, Brasil, ele foi formado pela mistura de vários povos, nós podemos agora entender como acontece a formação da população de um município. Vou usar agora como exemplo o nosso município, a cidade de Parnaíba. Aqui nós temos imagem do nosso município de Parnaíba e nós temos também mapas. Aqui seria um esquema básico do mapa do Brasil, onde nós vamos ampliando para o mapa do Piauí. E aqui nós temos um exemplo do mapa de Parnaíba. A gente consegue ver que Parnaíba está bem aqui, ó, olha só, em uma região litorânea, próxima a Luiz Correia, que é banhada pela praia, pelo mar. Então, o que acontece? A população de um município ela é formada por uma porção urbana e uma porção rural. Trazendo para o exemplo da cidade de Parnaíba, o município de Parnaíba, de acordo com o IBGE, no ano de 2019, ele tem uma população de aproximadamente 53 mil habitantes, no que foi calculado, certo? E a gente pode perceber, na formação da população do município de Parnaíba, que nós temos heranças daqueles povos que formaram o nosso Brasil. Vejam só, o nome do município de Parnaíba, na língua tupi-guarani, significa rios de águas barrentas, para se referir ao rio Parnaíba, porque a cidade é banhada por um de seus braços, que é o rio Igaraçu. Então, o que acontece? Pelo nome da cidade de Parnaíba, a gente consegue perceber uma herança que vem lá dos índios, dos indígenas, que foram a primeira população que estava presente no nosso Brasil. E a gente sabe que o município ele é composto por uma população urbana e uma população rural. Atualmente, na cidade de Parnaíba, a nossa população urbana ela é superior à população rural. Lembrando que a população urbana é aquela que está próxima ao centro comercial, na parte civilizada da cidade, e a população que fica no espaço rural é aquela população que fica mais afastada do centro da cidade, onde fica aquelas regiões de grandes plantações, de criações de animais e etc. Quando a cidade apresentava cerca de 145 mil habitantes, nós tínhamos 8 mil habitantes na zona rural e 137 mil habitantes na zona urbana. Então, a gente consegue ver uma grande diferença da quantidade de população que vive no espaço rural e no espaço urbano. No espaço que está próximo ao centro, nós temos uma população muito maior. E aquela população que vive no espaço rural acaba sendo menor. E lógico, se nós temos dois espaços tão diferentes entre si, o espaço rural e o espaço urbano, nós vamos ter também modos de vida diferentes nesses dois ambientes. No modo de vida, no espaço rural, o modo de vida ele acaba sendo um modo de vida um pouco mais pacato, onde as pessoas vão sobreviver basicamente da agricultura, da criação de animais, da caça e da pesca.
Aqui na cidade de Parnaíba, quando a gente se aproxima da entrada da cidade, a gente consegue ver bem essas áreas de vacarias, onde a gente vê tanto a criação de animais, quanto a gente consegue perceber também um pouquinho da agricultura, tá, pessoal? Que é o cultivo de plantas. Aqui a gente tem a agricultura, tá? A gente tem também em regiões rurais, em regiões da população rural, parte da sociedade acaba vivendo da pesca. Por exemplo, se nós analisarmos ali a Pedra do Sal, que é dentro de Parnaíba, e é considerada parte daquela região uma porção rural, várias das pessoas de lá, elas acabam sobrevivendo da pesca artesanal, que nada mais é do que aquela pesca para sobrevivência. Então, eles acabam pescando, se alimentam do que foi pescado, vendem o que foi pescado para poder sobreviver. Nós temos também a caça de subsistência, ou seja, aquela caça que é feita para sobreviver. São quando aquelas populações que vivem no espaço rural, por não terem acesso a uma condição econômica melhor, eles acabam caçando animais para se alimentar e para sobreviver. E aqui nós temos um ponto muito importante também. A caça, atualmente, ela é considerada ilegal. A caça de alguns animais ela é considerada ilegal. Só que se a gente parar para pensar, parte dessa população só tem a caça desses animais para sobreviver. Então, eles acabam quebrando regras, infringindo parte da lei para poder sobreviver, se alimentar e alimentar a família. No espaço rural, normalmente o meio de transporte são, quando as pessoas moram próximos das águas, de rios ou de mares, canoas, barcos, pequenos barcos, bicicletas, até mesmo a pé. Acontece que a gente não consegue ver uma grande presença de automóveis, de carros, por ser uma região economicamente ainda inferior ao espaço urbano. No modo de vida do espaço urbano, nós já temos uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande em comparação ao espaço rural. No modo de vida urbano, a gente tem grandes supermercados, desculpa, onde as pessoas não precisam caçar animais para se alimentar, não precisam pescar para se alimentar, não precisam plantar para se alimentar. Elas vão a um supermercado e compram aquilo que lhes é desejado. Nós temos também grandes shopping centers, onde as pessoas se reúnem para brincar, bater papo, para trabalhar também. Nós temos, característico da população urbana, das regiões urbanas, uma grande composição, uma grande presença de automóveis. A gente consegue ver que por ser uma sociedade, uma porção da sociedade, que tem uma economia um pouco superior àqueles que vivem no espaço rural, a gente tem uma presença muito maior de automóveis. Consequentemente, a gente tem uma presença maior a gente tem uma poluição muito maior. A gente acaba tendo problemas que não tem no espaço rural. Por exemplo, o grande tráfego, a dificuldade de sair de um local para outro e enfrentar dificuldade de chegar até o local, porque tem muita gente, certo? Então, o que acaba sendo diferente da população rural, porque na população rural, como tem menos pessoas vivendo, a gente acaba tendo uma maior facilidade de ir e vir, embora os meios de transporte não sejam tantos quanto na população urbana. E para finalizar, a gente precisa ver que os espaços eles podem sim ser representados. E aqui eu trouxe para vocês uma forma de como esses espaços de um município podem ser representados, que são através dos mapas. Os mapas eles podem nos ajudar, nos orientar em relação à compreensão de um município. E não só de um município, de um país também, de um estado. A gente tem mapas para nos auxiliar na compreensão daquele espaço territorial. Então, no mapa, nós temos o título, que vai apresentar o assunto que vai ser tratado, sobre qual é o tema daquele mapa, o que ele vai estar representando, o que ele vai estar mostrando. Nós vamos ter uma legenda que vai informar o significado dos símbolos que vão estar presentes naquele mapa. Por exemplo, nesse mapa, nós temos uma bolinha com uma linha ao redor,
que vai representar, mostrar a capital estadual, que vai ser Curitiba. Nós temos um pontinho preto fixo, que vão mostrar as cidades ao redor da capital, que é Curitiba. Além disso, nós temos uma linha curva, que vai representar o limite municipal desses estados. Nós vamos ter também na parte inferior do mapa, ou na lateral, a fonte, que vai ser a origem da informação que compõe aquele mapa. Nós vamos ter também a rosa dos ventos, aqui, ó, a rosa dos ventos, que é a orientação geográfica, para que você, quando for olhar o mapa, entenda qual a região norte, qual a região sul, qual a região leste, qual a região oeste. Nós vamos ter também uma escala. Bem aqui embaixo no mapa nós temos uma escala, que informa quantas vezes a medida real foi ampliada. Uma escala, na verdade, mostra quantas vezes a medida real de uma porção da superfície terrestre foi reduzida para poder ser representada em um mapa ou qualquer outra representação cartográfica em tamanho menor. Então, vejam só. A cidade de Curitiba, por exemplo, ou a cidade de Parnaíba, não caberia no mapa se nós fôssemos desenhar. Para a gente poder colocar isso no papel, nós temos que diminuir esse desenho. E a escala vai representar quantas vezes eu tive que diminuir esse desenho para ele poder caber dentro do meu papel. Certo? E no mais, era isso a nossa aula de hoje. Vocês vão realizar em casa, vocês vão responder a atividade da página 316, 317 e 318 do módulo 1 do livro de vocês, finalizando o capítulo de Geografia. Meus amores, um grande abraço. Qualquer dúvida é só nos procurar através da plataforma do Caribox, que nós estaremos aqui para responder as dúvidas de vocês. Beijo!